folga, ou sair cedo, ou ainda entrar mais tarde em outro dia? Em casos de saldo negativo, o trabalhador precisará trabalhar mais em outros dias. Se o trabalhador pedir demissão ou for demitido quando estiver devendo horas trabalhadas, a empresa ou entidade poderá descontar o valor das verbas rescisórias, mas sem considerar o acréscimo de 50%. Sobre férias, um feriado ou domingo não acresce no tempo de férias, pois são descontados os dias corridos. Abraço e até a próxima. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Bom, agora são 8h06 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também lá no Face, que aliás, gente, tem aqui 2 comentários aqui sobre a instabilidade no Face, que está picotando, que tá... Olha, como o equipamento de streaming nosso é um só, tanto para o Face, para o YouTube, quanto para o Instagram, é transmitido a partir de um computador. Então, esse mesmo computador está gerando o sinal para o Face, para o YouTube e para o Instagram. Só estamos com um problema, essa instabilidade no Face. Então, é natural já entender que o problema não é aqui a origem do sinal, e sim com o aplicativo, com o Face. Eu já mandei um e-mail para a Meta, que é responsável pelo Face, para que nos responda aí o que está acontecendo, se tem algum tipo de impedimento com o próprio aplicativo, com a conta, enfim. O Face estando instável, mas ao mesmo tempo o YouTube e o Instagram normais. Então quer dizer que não é. Também a TV Twitch, que é outro canal, outro aplicativo que a gente usa também para transmissão aí ao vivo aqui do programa, tudo normal, só o Face que está com essa lentidão, com essa instabilidade, então fica mais complicado. E aqui, como é uma coisa também regional, a gente está falando aqui com a Sandra Gemendes, que é socióloga política, em São Paulo, o aplicativo que é criado para transmissão de imagem, de streaming, de vídeo longo, é o YouTube, ele é uma televisão. E o Face são mais assim, mas aqui na região o Face domina ainda, apesar do Instagram estar crescendo e tal. Também é uma cultura local, como é que é interessante, né? Em alguns países o Face já não domina mais. Em algumas regiões também do próprio Brasil, não mais, principalmente para streaming. Bom, voltamos ao vivo do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje na bancada com o Edmundo Siqueira, eu só queria ver como é que está o tempo aqui, mas com o Edmundo Siqueira na bancada, estamos conversando, tendo o prazer de receber a Sandra Gemendes, que é professora de Direito e doutora em Sociologia Política, com especialização em Direito Público. Sandra, no bloco anterior a gente falava sobre essa questão da mulher, a participação, a gente começou o Edmundo trouxe aí essa pauta, né, sobre a participação da mulher na política de uma forma em geral, mas especificamente em Campos, que tem 25 vereadores homens, e um fato inusitado de que 6 vereadores homens foram cassados e 6 vereadores homens assumiram as vagas. Então, quer dizer, são 31 vereadores, né, com mandato homens. E entre outros mais, que são feitas aquelas trocas de secretário, ele assume a secretaria, entra, tudo homem, não teve uma participação feminina sequer nessa legislatura até aqui na Câmara Municipal. E um convidado nosso semana passada, o Edmar Pitac, falou com a gente da seguinte forma, que a responsabilidade, na verdade, disso é da própria mulher, que Campos tem, e de fato tem, 53% do eleitorado campista é feminino, é de mulher. E o Edmar define isso assim muito claro para ele, de que a culpa é da mulher, que não votou da mulher.
E Edmundo até levantou e falou, ó, isso é mais profundo, não é bem assim, tem toda uma questão partidária também, teve aquela coisa toda de candidato laranja, de fato, isso foi comprovado, tanto que teve a cassação. E muitos outros casos que não gerou cassação, mas que a gente sabe muito bem como que correu. Mas pode ser assim tão fácil determinar essa culpa da mulher não ter essa participação mais efetiva na política de campo nesses últimos anos, que é da própria mulher, Sara? Não, né? Claro que não. Existe toda uma estrutura social que colabora, né, para o que a gente chama dessa dominação masculina, né? Então, o discurso, ele é um só, o discurso que prevalece, ele é um só. E esse discurso ainda diz, né, que os espaços da política são espaços não adequados, né, para a presença feminina. E mais do que o discurso, né? Há uma série de práticas que impedem que a mulher, de fato, esteja atuando na vida pública. Uma das questões, né, mais relevantes que a gente tem que pensar em relação a isso é a própria divisão sexual do trabalho. Então, a maneira como a sociedade está estruturada ainda hoje em relação aos afazeres domésticos impede que muitas mulheres que têm vontade até, né, de atuar na esfera pública, impede que essas mulheres, de fato, atuem, né, porque, né, os horários, os compromissos em relação ao espaço doméstico, eles ainda estão designados para as mulheres. Então, como é que essas mulheres vão fazer política partidária, né, se elas, primeiramente, têm que dar conta, né, das suas questões domésticas e familiares? Né, fica difícil. Então, no próprio partido também, né, eu pesquisei isso, no campo, né, eu posso falar, nos próprios partidos políticos, mesmo aqueles que têm, né, um caráter supostamente mais progressista, também há uma divisão sexual do trabalho, né? E isso em relação, às vezes, a mulheres que têm um histórico na política. Então, já faz alguns bons anos, né, mas o meu mestrado eu fiz uma pesquisa justamente sobre a inserção das mulheres, né, na política, estudei especificamente o PT, né, por ser o maior partido de massas que nós temos e tínhamos na época, e além de tudo com esse discurso, né, mais de maior inclusão, etc., e mesmo dentro do PT, mulheres que já eram deputadas, né, ou seja, já tinham aí um histórico de 2, 3 mandatos, elas sofriam discriminação. Então, assim, na época, a gente não tinha a legislação que nós temos hoje, mas elas tinham menor acesso às questões financeiras, porque isso também é importante, né? As campanhas são feitas com dinheiro, menor espaço, né, de fala dentro dos partidos. Então, como é que as outras mulheres, como é que as suas eleitoras vão ter, né, conhecimento, né, do seu trabalho, né, enfim, dos seus planos, se o próprio partido, que é a plataforma que nós temos, né, entre o eleitor e efetivamente a ocupação de uma cadeira, se o partido não colabora, né, nesse sentido? Justamente isso. Aliás, quando eu levantei lá, era isso que eu queria falar, Nogueira, no programa, mas obviamente você não fala com muito mais brilhantismo e não dava para falar ali naquele programa, estava muito rápido. Mas, Sandra, vamos entrar nos assuntos também que a gente está combinado para falar. Vou trazer 2 perguntas aqui. Uma está no streaming do programa, do Luiz Carlos Duarte. Ele pergunta, caso ocorra a eleição da Câmara nos Estados Unidos, você acha que isso impactará no bolsonarismo aqui no Brasil ou diminuirá a polarização esquerda-direita? E a outra é da nossa amiga Silvana Venâncio, no grupo da Folha, desse programa, do blog Opiniões, que a Silvana também faz parte. A Silvana pergunta, professora, se Câmara vir a ser eleita presidente dos Estados Unidos, teria uma representatividade grande, mulher, filha de imigrantes, e poderia mudar esse lado conservador dos americanos? Então, são 2 perguntas que tratam sobre a ida, né, da Câmara depois da desistência do Biden, né, como candidata tudo indica, né, que vai ser colocada pelo partido como candidata a presidente dos Estados Unidos. Né, se isso acontecer, há chance, claro, que ela está em disputa de ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos em um tempo que os Estados Unidos se radicaliza, né? Um tempo que a extrema-direita lá, liderado pelo Trump, se radicaliza, mas a Luiz tem trazido aí que as pesquisas têm mostrado que a própria presença, a simples presença da Câmara enquanto substituta mudou as pesquisas, né? A Câmara apresenta como uma alta, até ganhando aí do Trump nas pesquisas, então assim, não está nada definido, né? Mas foi uma mudança significativa. E os nossos ouvintes aí trazem essas 2 perguntas para você. Olha, eu acho que independentemente, né, de questionamentos e críticas, né, que nós possamos fazer em relação a alguns posicionamentos, né, da possível candidata, acho que não tem como negarmos a importância de que uma mulher
negra, né, com filha de imigrantes, venha ocupar o cargo de maior poder do mundo, né, ou tem essa possibilidade, pelo menos, né, de ocupar o cargo de maior poder político do mundo. Então, simbolicamente, seria algo assim incrível, até porque eu me lembro muito, na época das primárias, né, lá atrás, né, do Obama com a Hillary Clinton, apesar de ser um homem negro, e nós estamos falando de um país que é extremamente racista, assim, né, os Estados Unidos, e com uma população negra muito pequena, muito menor que o Brasil, havia uma violência política, né, de gênero muito forte em relação a Hillary, desproporcional, inclusive, aos comentários racistas, né, que ocorriam também, claro, em relação ao Obama. Então, os Estados Unidos conseguiram eleger um homem negro, mas ainda tem, né, uma dificuldade, né, de pensar na presença de uma mulher que, além de mulher, também é negra e ainda tem também, né, aí a relação com a imigração, né, filha de imigrantes, etc. Então, nesse sentido, seria algo formidável, fenomenal, que a gente tivesse, de fato, que seja, né, a disputa, mas mais ainda a vitória, né, da Kamala Harris. Agora, em que medida isso vai impactar a polarização no Brasil? Não creio que vai impactar de uma maneira tão significativa também. É claro que isso tudo é muito, a gente está falando também de muito atismo aqui, né? A gente não está fazendo essa análise de um ponto de vista mais técnico. Acho que as coisas estão muito incertas ainda, mesmo essas pesquisas. De fato, as pesquisas que foram divulgadas recentemente mostram que até a possível candidata teria, né, mais chances, né, de derrotar o Trump, né, do que o Biden, mas efetivamente a gente só vai ver o que vai acontecer mesmo quando essa candidatura for oficialmente lançada. A gente falou um pouco sobre isso antes, né? O eleitor também, existe um tipo de eleitor nos Estados Unidos e aqui também, que é um eleitor muito curioso, né? Que é o eleitor que vota, por exemplo, no Trump, mas ao mesmo tempo ele vai votar num candidato que é declaradamente de esquerda, dependendo se os dois candidatos forem candidatos que defendam a questão trabalhista, por exemplo. Então, acho assim, a questão econômica acaba sendo uma questão que move, né, muitas coisas, e os democratas enfrentam muitas dificuldades, né, em relação a esse aspecto. Então, a gente tem que ver qual vai ser o impacto disso em relação a esse eleitor. Esse eleitor que ele também é a mesma coisa que a gente falou, em certo sentido, até aqui da nossa cidade, apesar de ser num âmbito muito maior. Ele não está muito preocupado, de fato, se ela é defensora ou não do aborto, se ela é filha de indiana, quer saber, de fato, como vai ser a vida dele, se ele vai ter mais emprego, se ele vai ter mais acesso a alguns direitos sociais, e aí, nesse sentido, né, eu tenho visto, especificamente o discurso do possível vice do Trump, muito a questão no foco dos direitos sociais nos Estados Unidos. Então, mesmo políticos, né, que têm um caráter mais liberal, têm que começar a falar mais, né, de direitos sociais, porque, obviamente, com essa situação, né, de muitas pessoas estarem vivendo contextos sociais difíceis, isso passa a ser a principal questão, e aí pautas morais, de gênero, etc., acabam ficando em segundo plano. Edmundo? É mais do mesmo, então, O microfone estava apagado. Tá. Eu acabei pegando um gancho na resposta. Não, pode isso. Porque, assim, no governo do Obama, teve uma tentativa de criar um SUS, assim, é meio profundo para falar de Estados Unidos, né? Mas uma saúde pública acessível para aquela população que não é hoje, né? E aí aquilo acabou desgastando muito ele, porque ele não conseguiu criar essa saúde pública assim, de forma mais eficiente. Aí você fala, o eleitor está mais interessado, não quer saber se ele é filho de indiana com um africano, ele quer saber do seu bem-estar, tanto social quanto profissional. É bem que assim, mais do mesmo, tanto brasileiro quanto o eleitor americano também? Claro que tem as suas especificidades, né? Mas acho que nesse aspecto, né, dessa questão desses impactos mais diretos na vida da pessoa, na economia, principalmente, na questão do trabalho, né, do emprego, eu acho que isso é algo que a gente vê no mundo inteiro. E, na verdade, se a gente for buscar as razões da radicalização, da polarização, elas se encontram provavelmente nesse aspecto, né? As crises econômicas geram polarização, geram extremismos, e é isso que tem acontecido, acho que muito nos Estados Unidos, né? O sonho americano que não foi
esse sonho que não é alcançado, mas que existe toda uma ideologia em torno dele também, as pessoas querem encontrar responsáveis, né, por não conseguirem alcançar esse sonho americano. E aí sim as pautas começam a ficar extremistas da criação, né, de um inimigo comum, né, da demonização da imigração ou de grupos minoritários, mas eu acho que é menos por razões morais, no fundo, e mais por razões pragmáticas, talvez, que a coisa se coloque. Não é que não exista, obviamente. Existem grupos que realmente não aceitariam, né, essa flexibilização moral, por exemplo. Então, se a gente pegar o exemplo da Kamala novamente, ela é uma forte defensora, né, do direito ao aborto. Isso é uma questão cara a determinados grupos. Para outros grupos isso é meio indiferente, né? Assim, ainda que a pessoa não faça ou ela não apoie, mas ela também não se importa se houver uma descriminalização, por exemplo. Esse aspecto, por exemplo, pode ser um aspecto que avance, sim, novamente nos Estados Unidos, né? Porque recentemente nós tivemos um retrocesso nesse sentido, né, em relação à decisão da Suprema Corte norte-americana, que desfez um marco legal histórico, né, do caso Roe versus Wade, que é o caso paradigmático, né, que legalizou, vamos dizer assim, o aborto, né, nos Estados Unidos. E tendo em vista a postura que ela assume muito declaradamente, etc., em relação ao tema, pode ser que, embora seja uma decisão do judiciário, né, a coisa funciona de uma maneira um pouco diferente nos Estados Unidos, mas pode ser que esse tema ele caminhe novamente de uma forma mais progressista. E algumas outras questões, mas aí a gente tem que lembrar, a presença da mulher na política é importante porque as experiências de gênero elas são vividas de formas diversas, né, por homens e mulheres. Agora, eu não posso achar que pelo fato de termos uma mulher na política, de que haverá uma singularidade moral, né? Existem mulheres, né, não existe um tipo só de mulher. E ao mesmo tempo, então, por exemplo, né, que a Kamala ela defende o direito ao aborto, né, historicamente, aí é uma pauta da militância feminista, ela é uma mulher que tem posturas bem conservadoras, né, mais rígidas em relação à questão criminal, por exemplo. E essas coisas não estão dissociadas, né, normalmente. Então, a gente tem que pensar assim, quem é esta mulher que vai ocupar o poder? Eu acho que é importante, né, para mim não haveria dúvidas, né, se eu morasse nos Estados Unidos, enfim, de quem eu apoiaria. Acho que em termos globais também é importante, porque o presidente dos Estados Unidos, ou a presidente, ou a presidenta dos Estados Unidos, vai ser uma figura de maior importância, mas há questões que não é pelo fato dela ser mulher que vão estar resolvidas. É importante dizer isso também, né? Não existe singularidade moral ou superioridade moral em relação às mulheres. O que existe é uma experiência compartilhada de gênero e que por isso é importante de que essas mulheres que têm essa vivência diferenciada, que elas possam falar por si mesmas na política. Por isso é importante a presença de mulheres na política. Até muitas vezes que seja uma Damares, né, que particularmente, por exemplo, é uma figura política que eu não admiro, mas há questões que certamente serão mais caras a ela do que seriam a outros homens. Importante pluralidade é justamente por isso, né? Como é que um grupo de homens vai legislar sobre aborto, por exemplo, né? Nunca vai vivenciar aquela coisa, não é lugar de fala somente, né? É uma questão de vivência mesmo, de gênero, que é particular, então você precisa ter essa visão, né? Só não estava falando isso sobre os Estados Unidos, a gente, pelas perguntas, né? Os Estados Unidos me deixa confuso ali, porque a democracia, em tese, é muito estabelecida, mas tem traços de grande dificuldade democrática. Foi decidido agora, por exemplo, que o Trump poderia ser uma decisão lá da Suprema Corte, que quase que deixa ele fazer com superpoderes, né? O presidente não só ele, o presidente dos Estados Unidos, né? Me parece até que ele poderia fazer, se for um ato político, ele pode fazer qualquer coisa que ele vai ser anichado depois, né, se ele for declarado como ato político. A própria legislação de armas, né, a Constituição americana é uma Constituição secular e muito respeitada, e é legal que seja, mas eles usam isso para poder liberar armas para qualquer cidadão de forma muito indiscriminada. Foi o que levou ao atentado a Trump, né, um rapaz lá que estava com uma R-15 na mão, né, por muito pouco, o Trump não leva um tiro na cabeça e acaba morrendo. Então, assim, aliás, gerou várias teorias da conspiração, né, tanto de um lado quanto de outro, né? Não, isso aí foi o pessoal dos democratas, não, isso aí foi gente infiltrada, e no Brasil o pessoal falou, não, foi tudo armado, não tem como você armar uma situação daquela. Não. Se o rapaz fosse um idiota útil, né, que a gente fala, que botar um cara ali para fazer isso
convencido. Como é que você arma isso, né? Um tiro passou a muitos centímetros da cabeça. O maior sniper do mundo, né? Esse Exatamente. Rapaz, então, a realidade é muito mais complexa, né, do que a gente põe, né, enquanto observador. Então, assim, a ficção é nossa criação a partir da realidade. E a realidade é essa: existe extremismo, existe gente que vai pegar uma R-15, porque o país é liberado, e vai atirar no presidente, um candidato a presidente. Então, a realidade nossa é essa. Aliás, o presidente dos Estados Unidos tem um histórico grande aí de atentado. Né? Então, uma democracia muito instável, né? Uma democracia que, embora balize muita coisa para a gente, inclusive, a gente é muito, infelizmente, muito ligado ao perfil americano, né? Embora tenham sido colonizados por europeus, a gente tem os Estados Unidos como... Muita gente tem os Estados Unidos como um exemplo, né? É uma democracia muito instável. E o próprio sistema eleitoral muito confuso. A decisão do povo, por exemplo, pode ser maioria, mas ele pode perder, ele pode não ser eleito, né? Sim, que foi o que aconteceu com a Hillary lá atrás e pode ser que aconteça novamente agora, né? Exatamente, por causa do colégio eleitoral e tal. Então, assim, é uma conjuntura muito complexa, um país que, embora seja exemplo para muita coisa, para muita gente, eu acho que mostra também como que as democracias precisam se proteger, né? Criar mecanismos intensos de proteção, porque... Exatamente. Me lembra, né, aquele best-seller que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todas as pessoas, porque é de uma leitura fácil, né, como as democracias morrem, que fala justamente sobre isso, né, da gente ter muito cuidado aí com as barreiras, né, que vão ser ultrapassadas. E é muito triste ver os Estados Unidos, né, o berço da democracia na América, vivenciarem determinados tipos de coisas, que são alimentadas aí sim, né, por esse extremismo, que é midiático, mas ele começa como midiático, e depois ele vai ter efeitos tão concretos que o próprio candidato que alimenta isso poderia estar morto hoje por causa, né, desse tipo de posição, e as pessoas vão testando aí os limites da democracia e vão perdendo a vergonha mesmo, até os próprios políticos mais tradicionais, que deveriam estar ali garantindo, né, a ordem do processo, eles começam a abrir mão de certas coisas, e é aquela história, depois que você abrir a porteira, você não sabe o que passa, né? Passa um boi, passa uma boiada. Então, assim, é muito perigoso. Então, isso que a gente viu no episódio dentro do Capitólio, esse atentado, e muitas outras coisas, né, que têm acontecido, e o Trump ele fomenta muito isso, são muito tristes e graves, porque aí sim, claro, os Estados Unidos desempenham, né, principalmente aqui nas Américas, um papel simbólico muito grande. Não só... como você falou, não é só uma questão de a gente está olhando a política americana, isso interfere muito, né? A gente vive num mundo globalizado, embora tenha muitos nacionalismos sendo colocados aí em prática, mas vive num mundo que uma decisão americana impacta a gente aqui diretamente. Então, claro. Impacta no dólar, impacta em tudo, na economia, social, né? Isso é importante que a gente discuta. E, aliás, eu acompanho Sana no Instagram lá, e ela está sempre publicando coisas sobre política, assim, eu sei que ela gosta também desse assunto internacional. E só para a gente, antes de entrar na questão da mulher, especificamente da lei lá de gênero... Microfone. Esse computador tá... o problema é o computador e a cadeira aqui. Como é que você vê viu essas duas eleições? A França, ela barrou um extremismo da Le Pen, né, que é uma candidata do partido do pai dela, era nazista, né, um partido da SS nazista, né, oriunda desse movimento de início fascista e depois do partido nazista. A Le Pen tentou suavizar a sua imagem de extremismo, mas não conseguiu. E a França teve aliás, ao contrário dos Estados Unidos, foi uma demonstração de democracia. Muitos candidatos retiraram suas candidaturas para poder conter o avanço do extremismo ali na Europa. A França determina muita coisa, desde a Revolução Francesa. Eu acho que o mundo tem que entender que a França é balizador de muita coisa. E o Reino Unido, 14, a gente entrevistou na Nogueira uma brasileira, socióloga também, que mora lá há 14 anos, lá no Reino Unido, e ela relatou bastante para a gente aqui sobre a eleição lá. Foi uma decisão diferente da França, não foi muito dessa questão de extremismo, embora lá tenham grupos que cresceram do extremismo, mas foi uma questão dos trabalhistas terem feito uma campanha forte contra uma perseverança do governo conservador que fez o Brexit, né, e levou o Reino Unido a uma crise não como a nossa, né, mas uma crise de inflação, uma crise de alimentos lá, enfim. E o Reino Unido tirou os eleitores
dos conservadores do poder depois de 14 anos e colocou o grupo trabalhista. Assim como os Estados Unidos não é uma questão de direita e esquerda tão forte, os dois grupos, né? Não é uma esquerda, a própria socióloga falou, o trabalhismo lá não é uma esquerda progressista, vamos dizer assim, mas é uma centro de esquerda, né? Assim como o nosso PT, que eu acho também que é uma centro-esquerda, não é uma Sim. esquerda propriamente dita. Mas como é que você viu esses dois? Você vê com otimismo ou vê com pessimismo nessas duas? Porque houve avanço da extrema-direita, embora não tenham contidos, né? Não, eu vejo com otimismo e eu acho que é o que eu falei, justamente, quando a gente vê, né, que as barreiras ali que protegem a democracia, elas estão sendo rompidas, é papel de todos nós assumirmos aí essa luta e aí tentarmos, né, abrir mão de projetos pessoais ou de questões talvez mais radicais em um determinado momento para chegarmos ali num denominador comum. E é isso que eu vejo que, por exemplo, a esquerda brasileira tem muita dificuldade, né? Além dessa abertura, né, de você abrir mão de um projeto que é seu em nome, né, de um projeto maior de democracia para o país, alguns radicalismos também que eu acho que não cabem, não porque a pauta não seja importante, e eu sou uma estudiosa de gênero, minha vida toda gira em torno disso, mas muitas vezes as pautas identitárias se perdem, sim, e se esquecem dessa questão mais básica, né? É a economia que define tudo, né? As pessoas precisam sobreviver, primeiramente. E se você fala de sobrevivência, e você fala de combate à pobreza, você está falando de feminismo também, né? Porque a gente tem um empobrecimento, basicamente, que se coloca em relação às mulheres, né? São as mulheres que mais sofrem a consequência, né, de uma sociedade em que, por exemplo, você não tem empregos para todos, não tem saneamento básico, né? A violência que cresce a partir disso aí, uma violência específica, né, em relação ao gênero feminino. Então, eu acho que talvez a esquerda brasileira ela devesse se voltar um pouco mais a essas questões, não deixando de lado, obviamente, né, as pautas identitárias, que são pautas que fazem parte da minha luta política, inclusive, mas sem focar tanto nisso, porque os grupos extremistas, eles sabem pegar bem o espantalho, né, eles sabem criar um espantalho e usar isso como uma ameaça, né, para questões que, na verdade, não estão nem sendo colocadas. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, né, que foi um espantalho criado por grupos conservadores, a partir de uma discussão, né, dos planos de educação, né, nível regional e nacional, e a partir disso aí se criou uma ameaça, né, que esses grupos ofereceriam, uma ameaça que de fato nunca existiu. Então, se de repente a esquerda caminhasse por um outro lado, né, e focando em outras coisas, por exemplo, você destacou aí, né, a questão que não é exatamente uma esquerda, mas a questão do Reino Unido, né, focando na questão da crise, né, de direitos sociais. A gente está também, né, falando, né, de grupos minoritários, indiretamente, e aí acho que no tempo certo essas questões vêm, porque se a gente parar para olhar até historicamente, em um passado, assim, coisa de mais de 20 anos, 30 anos, na época da Constituinte, talvez se estivesse discutindo com mais progressismo algumas pautas em relação a questões identitárias ou de gênero que hoje não podem mais ser discutidas porque né, a extrema-direita conseguiu fazer disso, como eu falei, um grande espantalho. Por exemplo, o direito ao aborto. Exatamente. Com certeza. Eu falei que Nogueira, a gente entrevistou do Reino Unido, mas foi com o Marco Antônio. Estava nas férias do Nogueira aí, na folga do Nogueira, a gente foi com o Marco Antônio, a gente entrevistou a socióloga. Isso é muito, muito interessante. Tem uma visão de alguém que mora lá, né, e viu isso de perto. Muito legal. Deixa eu colocar uma questão para a Sandra aqui, Edmundo, se você me permite. Claro. Está falando de extremismo, né? A gente está falando dessa coisa de polarização. É possível a gente determinar uma origem? É possível a gente determinar um início? Não é escolher um culpado, a internet, a utilização ou a má utilização da internet, do que diz respeito a esse ódio também extremo que a gente percebeu, principalmente depois da eleição de 2018, com a ascensão da direita, com o retorno da direita assim mais exposta, mais evidente, no Brasil, que sempre tinha um confronto entre Lula e Fernando Henrique, e que a gente já achava ruim. Agora aquilo parece coisa de criança perto
desse confronto Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, esquerda-direita. É um negócio muito doido, um negócio muito complicado. E, assim, como é que eu gostaria de entender esse início? Sempre aconteceu, sempre foi assim, desde o começo do mundo, e a gente não sabia, a internet deu luz a isso? Ou isso se agravou justamente por conta da internet também? Quer dizer, tem aqueles chamados... como é que é? Comitê de ódio, não? Escritório do ódio, né? É uma coisa assim. Então, o que é possível... Gabinete do ódio. É gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Olha, certamente as redes sociais, elas propulsionam, né, esse tipo, né, de comportamento, elas fazem com que a difusão de fake news ocorra de uma maneira como nunca poderia ter ocorrido, né, em outro momento histórico, e as fake news têm um impacto, né, direto nos resultados eleitorais. Mas em termos de Brasil, e aí não é uma análise que eu esteja fazendo também, não fiz uma pesquisa rebuscada, técnica, mas eu tenho dito já há algum tempo que, para mim, o marco, né, da abertura da porteira, né, para que a gente tivesse aí uma fragilização da democracia no Brasil, foi o processo de impeachment. Né, o impeachment, o golpe, né, porque de fato foi um golpe, e essa ruptura institucional que aconteceu desde então, ela permitiu que outras, né, a reboque viessem acontecendo e com o facilitador das fake news, né, dessas informações que são amplamente divulgadas para grande parte da população. Então, eu acho que naquele momento, né, quando os partidos decidiram, né, por uma razão de discordância, enfim, de outros interesses ali que nós sabemos que existiam, né, em relação ao governo Dilma, eles decidiram que o impeachment iria acontecer, não só os partidos, né, e os poderes, inclusive, né, porque foi um pacto envolvendo o STF, a coisa toda, isso aí né, já está plenamente colocado. A partir dali se rompeu algo que até então era minimamente respeitado, aí, como eu falei, nessas barreiras democráticas do país. E aí veio a enxurrada, aí, como eu digo, os cães são soltos, né? E aí você não consegue mais segurar. E os discursos começam a ficar cada vez mais inflamados, e as teorias cada vez mais bizarras, conspiratórias. E isso tem acontecido, né, de certo modo, em outros lugares do mundo também, né? Podem ser processos políticos, podem ser tentativas de golpe, efetivamente, ou esses golpes no estilo moderno, né, golpes com aval do judiciário. Podem ser ações também do Poder Judiciário, e a Lava Jato é um outro exemplo disso, né, de como essa relativização, né, dos preceitos democráticos, ela é perigosa e ela é prejudicial à própria apuração de crimes, né, porque o que a Lava Jato conseguiu foi garantir a impunidade daqueles que talvez fossem de fato culpados. Então, isso, para mim, foi uma coisa, assim, era tão claro, era tão óbvio, e foi muito triste ver, por exemplo, operadores do direito, pessoas que deveriam conhecer, né, o devido processo legal, simplesmente batendo palma por uma razão ideológica. Se eu não gosto do político tal ou do partido tal, eu vou dizer que a Lava Jato está certa, eu vou fazer de Sérgio Moro um herói, quando sempre, para mim, como operadora do direito, foi uma das maiores vergonhas que nós tivemos, né, para o Poder Judiciário, foi um dos responsáveis por esse descrédito hoje que nós temos em relação, né, ao Poder Judiciário e outras instituições aí do sistema de justiça. Então, eu acho que se perdeu, né, um nível de ética aí no debate público, político, que não é nem um nível de ética, como eu falei, as barreiras da democracia, de fato, foram tombadas em alguns episódios aqui no Brasil, e a gente tem que tentar reconstruir aí esses limites. A Lava Jato, ela demonizou muito a política, né? E muitos dos problemas que a gente tem hoje vêm dessa demonização, infelizmente. Aliás, aí o Sandro tocou um ponto interessante. Você deixa o devido processo legal de lado porque é uma pessoa que você não gosta, né? E aí, quando a coisa vira, você exige o processo legal. Eu, por exemplo, acho que muitas pessoas sabem do meu posicionamento, né, em relação ao Bolsonaro, mas eu jamais queria que o processo legal fosse rompido para que ele fosse julgado, para que ele fosse preso, por exemplo. Exatamente. Ele deve cumprir os ritos. E as pessoas se esquecem que uma coisa é uma impressão, uma coisa é um achismo, né? Eu posso achar que ele é culpado em tal ou tal episódio, que ele é corrupto, eu posso achar muitas coisas, mas elas têm que ser demonstradas. Isso vale para o Bolsonaro, vale para mim, vale para você. É isso que garante, né, uma democracia. Exatamente. E assim, eu acho que qualquer pessoa não gostaria de ser julgado, né? Vamos supor aqui que a gente está julgado aqui, eu estou sendo julgado.
E aí Sano é a acusadora e Nogueira é o juiz. Aí o Nogueira vai para Sano e fala, olha só, a defesa lá está agindo assim, você tem que agir de certa forma para culpar ele. O juiz instruindo a Sano, que é a acusadora, para poder me culpar. Eu acho que ninguém gostaria de ser julgado assim, né? Não é gostar, né? Ninguém poderia ser julgado. Ninguém poderia, porque você não vai ter realmente uma equidade de armas aí, né? Para você poder lutar. Você já está condenado. Você já está condenado. Então, assim, essa é a exceção, né? Isso não é. Mas isso é uma questão, eu acho assim, isso é uma questão tão básica, né, de uma vida civilizada, né, de um Estado democrático de direito, que você tem que explicar isso, por exemplo, para um promotor de justiça, para um juiz, e para uma gama de outros operadores do direito, é muito grave, né? Então, a gente realmente falhou em algum lugar, e assim, como educadora, né, do direito, eu me preocupo muito com isso, né? Qual é o tipo de operador do direito que a gente está formando, né? Então, existe um caráter aí mais amplo, humanístico também, que tem que ser pensado o tempo todo. O Moro se perde muito, às vezes, né? O Moro é um exemplo disso, né? Os cônjuges da vida aí. Como é que um cara... Ali, sinceramente, faltou até o caráter técnico, na minha visão. Não é só uma questão mais ampla, né? É uma formação deficiente em vários sentidos. Mesmo sendo um doutor, mesmo sendo professor, né? Ex-professor de uma universidade pública, mas estudando muito, decorando, as pessoas chegam lá também. Num paralelo aí, talvez inoportuno, mas vou fazer. Cara, nós temos médicos que hoje deram aí vários depoimentos, não acreditar na vacina. É muito. Exatamente. É esse mundo que a gente vive, né? E aí as redes sociais, elas facilitam essas teorias conspiratórias. A gente tem essa carência de formação técnica e humanística, e aí pronto. E aí quando você pega uma pessoa que supostamente, né, deveria ser um profissional da área, uma pessoa que teria um conhecimento para falar aquilo, e ela valida esse tipo de informação, a pessoa comum, né, a tia do WhatsApp, como a gente brinca, ela vai apenas reproduzir. E ela vai dizer, não, mas foi fulano, o doutor tal que falou, mas fulano é médico, fulano é juiz, fulano é... E aí a coisa, o alcance disso, né, é muito grande. No passado, as pessoas poderiam até tentar fazer isso, mas não conseguiriam, né, tanta repercussão. O próprio Witzel, né, você vê, ele é juiz, vamos botar nele para juiz. Não é assim, né, que a democracia funciona, representativa principalmente. Agora está no 842, a gente não falou ainda sobre a questão da lei de gênero, cota de gênero. Queria ouvir você enquanto jurista, enquanto socióloga. É uma lei de 92, salvo engano. A primeira que nós tivemos foi em 95, depois em 97 a gente teve a mudança. 97. E daí é uma cota de gênero, não é uma cota de mulher. Precisa equalizar a coisa, justamente porque... É lógico que a mulher está em desvantagem, como a Sana falou, no mercado de trabalho, na política, e por isso que é uma cota relacionada ao gênero feminino, mas é uma cota, na prática, de proteção, de tentativa de equalizar essa participação feminina, embora alguns achem que não, mas eu vejo como necessário, mas claro que a gente quer ouvir a Sana em relação a essa lei, a aplicação dela aqui no país, em Campos, enfim, como é que ela vê isso quanto jurista e sociólogo. Então, quando da mudança, né, da lei das eleições, que estabeleceu aí essa cota de 30% para mulheres na política, infelizmente foi uma medida muito pouco efetiva, porque outras medidas que foram tomadas concomitantemente, a falta, né, de uma responsabilização dos partidos que não cumprissem, fez com que a coisa ficasse ali mais como uma medida retórica. Mais recentemente, né, com decisões que nós tivemos, tanto do STF, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, e agora até com emendas constitucionais, nós temos uma efetividade maior da questão das cotas nas eleições. Então, acredito que nessas eleições, talvez, ainda os impactos só venham crescendo, né, em relação à participação feminina na política. Porque lá atrás, quando a lei foi alterada, em 97, não havia uma obrigatoriedade que o partido cumprisse as cotas, né, de 30%, pelo menos, né, de gênero. E aí a gente fala de mulheres porque normalmente são mulheres. E esses 30%, eles não recaíam sobre o número efetivo de candidatos que o partido estava apresentando, eles recaíam sobre o número que o partido, em tese, poderia apresentar. Então, na verdade, nós tivemos muitos partidos que apenas não cumpriam, né, esses 30%. Então, de 97 para cá, várias mudanças na lei
e como eu falei, questões jurisprudenciais também foram sendo colocadas no sentido de incrementar isso aí, de tornar obrigatório, então o partido tem que cumprir, tem que ser 30% em cima do número de efetivo, né, de candidatos que o partido vai apresentar. Em relação à questão do financiamento, né, do fundo partidário e do fundo eleitoral, esse número também tem que ser proporcional, então, no mínimo 30%, que é o mínimo que a gente vai apresentar de mulheres. E se tiver mais mulheres, se um partido, por exemplo, apresentar 50% de candidatas femininas, o financiamento tem que ser também proporcional a essa apresentação. Promoção também, né, de campanhas de inclusão, de participação feminina na política, os partidos também têm que promover. Então, todas essas medidas que foram sendo incrementadas em relação à participação feminina na política, elas certamente vão resultar em uma situação de maior participação para as mulheres, né, nas eleições. Porém, existem outros fatores que não são considerados muitas vezes, né? Por exemplo, o Brasil tem um sistema de listas abertas, né? Então o partido ele não precisa colocar uma ordem de preferência em relação aos seus candidatos. Isso faz com que seja possível que, embora tenha 30% de candidatas femininas, nenhuma das suas candidatas venha a ser eleita, que é o que tem ocorrido. Então, partidos que têm países que têm um sistema eleitoral de listas fechadas costumam ter, obviamente, uma efetividade muito maior em relação às cotas, porque na lista você vai ter que ter um nome feminino e um nome masculino, um nome feminino e um nome masculino. Então, naturalmente, a gente acaba vendo mulheres ocupando posições mesmo né, nas candidaturas, nas eleições, de fato, sendo eleitas. E a nossa legislação, ela segue alguns modelos de outros países aqui da América Latina. Inclusive, é importante dizer, o Brasil tem uma das piores representações femininas na política da América Latina como um todo. Mas a gente tentou se basear na legislação boliviana, mexicana, etc., trazendo essas inovações, inclusive criminalizando a violência política de gênero. Hoje, violência política de gênero é um crime, para tentar fazer com que haja mais efetividade. Então, assim, eu sou totalmente favorável à política de cotas. A política de cotas é uma ação afirmativa, como qualquer outra, que é necessário para sociedades que são excludentes, né, em que há muita desigualdade social, mas ainda precisamos, vamos dizer assim, sofisticar um pouco mais, né, esses instrumentos para que as mulheres sejam efetivamente eleitas e não apenas concorram às eleições. Você acha que 30% é o percentual justo? Você acha que tem que ser maior? Olha, eu sou favorável à equidade mesmo, então eu falaria de 50%, até porque somos mais do que 50% da população. Mas eu acho que conseguindo efetivar os 30% já seria uma grande vitória, porque, infelizmente, né, as pesquisas mostram que vai demorar ainda 300 anos para que exista uma equidade de gênero no ambiente doméstico. Então, esse pertencimento, né, à vida doméstica, familiar, né, que é dado às mulheres, é algo que fica ainda muito complexo, né, de ser rompido. Então, acho que 30% a gente conseguiria, né, equalizar essa situação de ter mais efetividade, mais representatividade das mulheres na política, mas também entendendo que é preciso uma reformulação mais ampla da divisão sexual do trabalho para que nós tenhamos, de fato, 50% de mulheres na política. 300 anos é um pouquinho, né, gente? Não, então, porque a ONU tem agendas, né, de metas em relação à questão de gênero. Em relação à igualdade doméstica, são 300 anos. O que a gente está mais próximo de atingir, se eu não me engano, em 20 ou 30 anos nós vamos conseguir, é a equidade educacional. As mulheres têm ocupado cada vez mais, né, os bancos escolares, então é o mais próximo que a gente vai conseguir. O resto é a questão centenária, da questão da política, se eu não me engano, são 130 anos para que as mulheres tenham, de fato, equidade no ambiente político, mas a equidade doméstica, essa é a mais difícil de ser rompida. Eu sempre digo, né, que o feminismo fez com que a maior parte das mulheres conseguisse tomar o espaço público, mas infelizmente o que a gente ainda não conseguiu é que os homens tomem o espaço privado, né? Esse espaço ele ainda é extremamente feminino, e aí acaba sendo perverso, porque como uma mulher vai desenvolver uma carreira pública se ela tem essa obrigação primeira, né, com a vida doméstica, sem desmerecer, obviamente, o trabalho doméstico, muito pelo contrário, o trabalho doméstico deveria ser valorizado, deveria ser remunerado. Aí talvez essa equidade chegasse mais cedo. Boa. Não duraria tantos anos. Muito boa. Tem mais... 8h50, você vai fazer mais alguma pergunta?
Sim, não, com o Sano aqui tem que fazer pergunta até meio-dia, no mínimo. Mas infelizmente, eu gostaria de ficar aqui. Tá? Mas vamos lá, fica à vontade aí, fecha a pauta aí, fica tranquilo. Não, só falar assim que essa questão de gênero, eu acho que, como a Sandra falou, o ideal seria a equidade, né? A gente tem uma maioria feminina, mas eu acho que 30%, assim como a Sandra falou também, se fosse efetivo, geraria um resultado muito bom. Né? Mas falta efetividade. E eu acho que a mulher é julgada, como a gente falou nisso também, por muitas roupas, tipo de cabelo, não sei um caso muito simbólico, né, de uma deputada no Sul, ela foi à sua posse trajando um macacão vermelho, só isso, nada. E ela foi hostilizada, porque estava vestindo um macacão vermelho que supostamente estava muito, né, muito sensual. Então, isso aconteceu tem, sei lá, 4 anos. Então, assim, e a gente não vê homens sendo julgados assim, né? Como a senhora falou, é julgado por sua capacidade política, sua articulação, e não sobre a aparência. A mulher, isso é um exemplo, né, do que a gente precisaria mudar socialmente, né, no país. Né? Agora, a gente é democracia, de fato, há 30 anos, né? Um pouco mais de 30 anos. Então, assim, a gente tem ainda uma jornada aí pela frente, embora tenhamos uma democracia desde a democratização da Constituição, que a nova república, não sei se você não concorda, mas a nova república nossa gerou avanços incríveis. O SUS, a questão educacional, a alfabetização. É um país, é um exemplo de democracia, eu acho. Embora a gente tenha a mania de achar ruim nosso país, mas é um exemplo de muitas coisas aqui, né? Sim, é um exemplo, mas eu acho que uma coisa também é importante ser dita, né? O direito das minorias, ele nunca é um direito conquistado, de fato, né? Ele está sempre ali numa corda bamba, muito difícil de ser equilibrado. Então, a gente tem que ficar atento, porque a história ela não caminha de maneira evolutiva. Há avanços e recuos. E os recuos, né, se dão sempre sobre esses grupos minoritários. Então, apesar de muitos avanços, né, no campo dos direitos sociais, no campo do direito, né, de grupos minoritários, é preciso que a gente fique atento, porque a todo tempo a gente tem aí projeto para tentar retirar esses direitos. Brincadeira não, mas a gente tem que seguir, e eu acho que esses espaços assim, e sobretudo, não só o espaço, mas o espaço não valeria de nada sem a boa vontade, a gentileza e a disposição da Sana, por exemplo, de estar aqui com a gente. Edmundo te perguntava se você viria candidato, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Você acredita que este ano, essa eleição, a gente vai ter mulher na Câmara definitivamente? É possível apontar isso só porque, assim, projetar uma eleição é negócio de... É muito difícil. Complicado, Mas por conta dessa cota de gênero, você acha que já é um gatilho suficiente para isso? Você já falou que não, que talvez... Mas... Olha, eu vou dar um chutômetro, muito, muito longe. Eu acho que a gente vai ter uma candidata eleita. Uma? Dos 25. Então é muito triste ainda, né? Vai passar muito perto. É de ficar perto de nenhuma, de novo. É muito ruim, muito ruim. Tomara que eu esteja errada. É o tipo de previsão que eu espero errar. Você torce errar para mais, né? Não para menos. Tem alguns nomes que estão cotados aí para serem eleitos, né? Cotados assim, não tem pesquisa de vereador, né? Sim, é muito difícil. Então é muito... Mas assim, existem nomes que bastidor, né? Fala que tem bastante chance. A própria Natália, né? A professora Natália, que foi um fenômeno eleitoral na última eleição, mas ela tem problema de legenda, né, dentro do pessoal. Talvez se ela viesse no PT, talvez ela estaria com muito mais chance, mas por decisão pessoal, ela se manteve no pessoal, que é louvável, né? Decisão de pessoal de manter a sua intenção e tal. Trocar, né, uma candidatura mais fácil por uma decisão pessoal é sempre difícil, assim como foi na França, a gente falou aqui, né? Que o pessoal abriu mão de suas candidaturas. A Natália... Enfim, mas não dá para prever candidatura de vereador, né? Não tem nem pesquisa que mostre isso. Tem a Tamires também, filha do... Tem a Tamires, filho do Thiago Rangel, que é outro perfil, mas também dizem que o bastidor que tem chance, enfim. Tomara que eles tenham... São especulações. De 1 a 3 para ser otimista. A gente entrevistou todos os pré-candidatos, né? E muitos dos políticos nessa jornada aí, né, Nogueira, desse ano eleitoral. E se a gente contar... com todas as previsões, a Câmara precisava ter umas 80 cadeiras. No mínimo. Mas tantos serão eleitos, né? Não dá. Mas quem sabe, 3 mulheres. Tomara. Bom,
Já melhorou, Sana. Já melhorou, já, tô ficando mais otimista. Já está mais otimista. Olha, quero te agradecer muito, Sana, sempre. Você sabe o carinho e respeito que a gente tem por você, né? E a admiração pela sua competência, capacidade. Assim, aquele governo, por exemplo, que você participou, você foi destaque, sim, mesmo com toda a dificuldade, com toda todo aquele sistema que a gente lembra, até a queda dos royalties também no governo Rafael e outros, né, acontecimentos que não vale a pena agora comentar, que todo mundo já sabe, mas, sobretudo, ficou ali o seu papel muito claro para a gente, o seu compromisso, sempre com a clareza, com a transparência, muito bacana, e, sobretudo, sua competência. Muito obrigado, parabéns aí para você sempre, boa sorte aí e espero em breve, não some mais assim por tanto tempo não. Não, estou aqui para o que vocês precisarem. Cláudia, sempre um prazer, você é muito carinhoso, como sempre. Edmundo, muito obrigada pelo convite também. E é isso, se é para falar de igualdade de gênero, contem comigo, porque quando a gente fala de igualdade de gênero, na verdade a gente está falando de construir um mundo melhor, né? Então é isso que a gente tenta fazer. Pode parecer utópico, mas eu ainda sou uma sonhadora. Então, estou tentando fazer meu papel aqui de outro lugar, mas ainda pensando na questão pública. O que seria do mundo se não fossem os sonhadores, né? Pois é. Oh, pelo amor de Deus. Valeu também, Edmundo, muito obrigado por hoje, né? Uma boa quarta-feira para você. Vamos à luta amanhã, estaremos de volta aqui às 7 da manhã. Isso, obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, aí, obrigado a quem nos acompanhou, nos ouviu até aqui, mas nos vê depois. Obrigado, Sana, pela participação, sempre muito bom ter Sana aqui com a gente, enfim, ouvir as pessoas que a gente reputa de... Sana é o que eu chamo de intelectual público, né? Que é essa pessoa que tenta sair da academia, falar para nós mesmos, que a gente fala, manter o diálogo entre só alguns grupos. Eu acho que a gente tem uma obrigação de fazer isso. Sim. E Sana faz isso muito bem, eu acho que isso é importante. E exige coragem, né? Porque a gente bota a opinião e a cara a tapa, digamos assim, e sempre leva pedrada. Eu, por exemplo, fui chamado de coxinha, de comunista, de direita, de não sei de quê, todo mundo. Então, quando a gente bota opinião na rua, né, digamos assim, a gente está exposto. Sim. Mas exige coragem, e eu acho que é necessário. E agradecer a Sana por essa entrevista e parabenizá-la por ela ter essa coragem também. Que bom que temos ainda pessoas, mulheres, homens que façam isso, dediquem seu tempo, a parte do seu tempo a isso. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes também. Valeu, Sana. Obrigado, valeu. Qualquer coisa, a gente chama Edmundo para pagar uma pizza, pelo menos lá no especial. Isso, a gente salvar. Tem um voucher lá, tem um voucher. Mole, cara. Não é mole, Sana, isso? Voucher? Não trata de pagar não para ver. Gente, obrigado a vocês aí, um grande abraço. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Sana, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. A gente vai estar de volta amanhã às 7, se Deus quiser, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue na Folha FM.